Depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, dezembro chega se pintando de vermelho para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados preventivos contra o vírus da AIDS, uma doença que afeta 20 a cada 100 mil pessoas aqui no Brasil. São 40 mil novos casos por ano. E a AIDS é o assunto que vamos abordar num bate-papo com uma infectologista. Mas o Viva Saúde de hoje tem muito mais para você. No quadro Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro foi ver de perto uma técnica que trata problemas do quadril e joelho sem intervenção cirúrgica. Que tal tonificar o abdômen, glúteos, costas e ainda se prevenir contra lesões musculares? Pois saiba que esses são alguns dos benefícios do Power Core que a gente vai conhecer no Sua Saúde de hoje. Tem ainda o Vida Saudável com os benefícios do alho. Tudo isso é o que você confere a partir de agora no Viva Saúde. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Em menos de 8 meses, Beth perdeu 37 quilos. Fez muito esforço em busca da boa forma e da realização de um sonho, o de voltar a cantar em público. Desde muito pequena que eu tenho um sonho de ser cantora profissional. E eu percebia que as pessoas, elas tinham um certo preconceito por conta da obesidade. Eu precisava buscar essa mudança para que eu conseguisse atingir os meus objetivos. Para conseguir perder peso, ela apostou em atividade física e reeducação alimentar. Comecei a trocar os alimentos industrializados por alimentos naturais e fui me adequando assim, às possibilidades que estavam nas minhas mãos. Nada muito caro. Nada assim que fosse de difícil alcance, coisa que a gente encontra em qualquer supermercado, qualquer quitanda, fruta, verdura, legume, carne, frango, ovo. Hoje, Beth motiva outras mulheres a ter uma vida mais saudável, sem sobrepeso. Eu tenho um blog na internet que eu decidi criar para ajudar outras pessoas que quisessem atingir o mesmo objetivo que eu. Inclusive, eu tenho várias seguidoras que seguiram o meu exemplo e emagreceram junto comigo, emagreceram depois de mim. E assim, para mim é muito gratificante ver que eu sou exemplo para outras pessoas e mostrar para elas que é possível emagrecer, que você não precisa ser escrava a vida toda da obesidade. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. E é sobre a AIDS o assunto que eu vou conversar agora com a doutora Adriana Cavalcante, que é infectologista. Doutora, primeiro, seja bem-vinda ao Viva Saúde. Obrigada pelo convite, é um prazer. Bom, doutora, dezembro vermelho, AIDS, né? Essa doença que já é tão antiga, que já foi até uma epidemia aqui no país e que ainda preocupa muita gente, né? Mas vamos começar explicando, né? A gente fala AIDS, mas muita gente talvez não seja o que é mesmo essa doença na prática. Então explica pra gente o que é exatamente essa doença e o que é que ela provoca no nosso organismo. A AIDS é uma doença sexualmente transmissível, causada pelo vírus do HIV, que pode ir definhando o sistema imunológico de quem adquiriu, caso não tratado. E com isso, é susceptível a várias infecções de gravidade alta e pode levar a óbito também. É uma doença lenta, então depois que adquire pode demorar vários anos para começar a se manifestar e por isso mesmo a gente tem que ter cuidado no diagnóstico do HIV. É uma doença sem cura ainda, infelizmente, né? Ou seja, porque o organismo ele não consegue, é um vírus que ele não consegue lidar com ele, ou seja, não consegue expulsar. Exato. Mas as medicações, desde o descobrimento do HIV e da epidemia, da pandemia no mundo todo, foram surgindo novas medicações, novos conceitos de tratamento. Hoje é uma doença controlável.
Então, você controla o HIV, você não tem mais a AIDS, mas é portador do vírus do HIV, sem manifestações. Mas é necessário para isso tomar medicação diariamente. Então, essas complicações que a doença traz, na verdade, o que mata é porque justamente enfraquece nossa defesa, então uma simples gripe pode matar o paciente? É isso que acontece? Mais ou menos. Uma gripe pode levar, sim, a uma infecção mais grave, uma pneumonia pelo próprio vírus ou por bactéria, e se tornar uma pneumonia bem mais forte do que o usual. Mas pode acontecer também outras infecções que a gente não vê em paciente que não tem essa queda do sistema imunológico. Muita gente termina não sabendo que tem esse vírus, porque inicialmente é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa. Demora, isso varia de pessoa para pessoa, mas pode demorar de 6 até 10 anos para começar a ter alguns sintomas. Inicialmente, quando se adquire o vírus, tem manifestação que seria uma gripe, como qualquer gripe, que não dá para saber que é o HIV. Depois de 8, 10 anos, começam os sintomas mais graves, com perda de peso, com infecções de repetição, com diarreia que não melhora, com gânglios pelo pescoço que também não melhoram espontaneamente e só vão agravando o quadro. Geralmente, nessa situação, o paciente já vai procurando o diagnóstico, porque não melhora com nada. Quando descobre HIV é que tem tratamento. O ideal é que se descubra antes, para poder evitar de chegar nesse nível. Doutora, dá para estimar quanto tempo um paciente consegue viver se teve o diagnóstico precocemente e vem tomando os medicamentos? Hoje se diz que a expectativa de vida é igual à população em geral. Quem toma medicação regularmente. Consegue viver décadas. bem, consegue viver bem, consegue casar, consegue ter filhos, consegue trabalhar, consegue ter sua vida. O HIV hoje é uma doença crônica, como a hipertensão, como a diabetes, e você aprende a viver com o vírus. E esses medicamentos, esses coquetéis, o Brasil, nesse aspecto, dá uma boa qualidade nesses pacientes, ou seja, eles têm acesso gratuitamente e facilmente a esses medicamentos? Isso. O Ministério da Saúde, ele banca todo o tratamento, então é 100% gratuito. Tanto os exames necessários para poder ter acesso ao medicamento, como os exames para poder fazer o monitoramento se o tratamento está adequado. Isso tudo é pelo SUS, a medicação também é dada pelo SUS. Geralmente, depois que o médico inicia o tratamento, o paciente leva para um mês e fica mensalmente retornando ao hospital para poder pegar a medicação. Doutora, também tem os medicamentos que são utilizados em alguns casos específicos em que a pessoa passou por uma situação de risco, né? Por exemplo, no caso do estupro, também tem esse medicamento que pode evitar com que a pessoa venha a se contaminar? É a profilaxia pós-exposição. Ela também é gratuita, precisa de uma avaliação médica para poder liberar, mas seria o mesmo remédio de quem faz o tratamento, só que de forma limitada. Então, você vai usar durante um mês, esse daí. É a famosa pílula contra a AIDS. Né? Exato. E qualquer pessoa pode ter acesso, que antes era voltado mais para alguns segmentos, né? Ou seja, profissionais de saúde, profissionais do sexo. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer pessoa pode ter acesso depois de uma avaliação médica. Se realmente comprovar o risco, tiver esse risco, independente de profissão, qualquer um pode ter acesso. Doutora, e muita gente ainda deixa de fazer esse exame? Ou seja, vai enrolando, tem medo de encarar e por isso não tem esse diagnóstico precoce? Tem muita gente que, por medo justamente de enfrentar o diagnóstico ou por preconceito com o diagnóstico do HIV, evita fazer esse exame periodicamente. Então, qualquer pessoa na vida sexual ativa que tem relações sem preservativo é para fazer esse exame uma vez a cada 2 anos, para poder ter um diagnóstico precoce. Ou então, depois de alguma situação, ou seja, manteve uma relação sexual sem os preservativos, ideal então que depois faça um exame. Exato. Tem uma janela, chamada janela imunológica, ou seja, eu tive uma relação sem uso de preservativo, quanto tempo depois esse exame detecta? Tem um período mínimo? Existe um período que se você fizer a gente chama de janela imunológica. Se fizer nesse intervalo de tempo, pode ser que o exame dê negativo,
Mas atualmente os métodos diagnósticos eles são muito avançados, são muito mais modernos. Então essa janela imunológica de um mês. Você faz, de um mês. Repete com um mês, se der negativo os dois, com certeza é negativo. Então tem essa questão que pode ser o falso positivo, mas não existe o falso negativo, só se tiver nessa questão da janela imunológica, pode ser um falso negativo. Exatamente. Outro avanço também que a gente pode apontar é essa questão do teste rápido, né? Que hoje a gente vê que até em eventos, em praça pública, são oferecidos também. Isso, justamente para facilitar o diagnóstico e a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce em quem está sem sentir nada, em quem está no meio da rua. Então esse teste é rápido, em 20 minutos sai o resultado, 20 minutos a 30 minutos sai o resultado. Se faz 2 tipos de teste nesse teste rápido e a segurança é a mesma no teste de sangue. Então se der negativo, é negativo, se confirmar também é confiável. E também tem a questão do sigilo, né? Que muita gente tem medo, tem vergonha de se expor, tanto nesse teste rápido quanto os exames feitos na rede pública, também é garantido esse sigilo ao paciente. Exato. Só se dá o resultado ao próprio paciente e é ele quem vai dizer se esse diagnóstico a alguém ou não. Então o sigilo é garantido. Bom, e esse tratamento aqui em João Pessoa, o Hospital Clementino Fraga, que é onde nós estamos, é um hospital de referência para isso, né? Isso, é um hospital de referência para o estado. Então, qualquer pessoa no estado da Paraíba pode pegar a medicação aqui. Outros locais que também liberam essa medicação é o HU, o Hospital Universitário Lalo Vanderlei, em Campina Grande, também o HU de Campina Grande, e em Patos está começando a liberar, Patos e Cajazeiras também. Todo mundo sabe que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, né? Mas existem outras formas também de contágio. Quais seriam esses mais comuns? Fora da relação sexual, pode se transmitir através de contato com sangue contaminado. Então, através de acidente com material pérfuro-cortante, pode acontecer essa transmissão. A mãe pode passar para o filho durante o parto, caso não faça tratamento, caso não saiba o diagnóstico e não faça o tratamento durante a gestação. Se essa mãe fizer o pré-natal e descobrir que tem HIV, é possível evitar essa transmissão tomando a medicação e também com cuidados na hora do parto, mas isso aí tem que ser durante toda a gestação. E aproveitando para falar que beijo, abraço, copo, talher, toalha, isso aí não transmite HIV. Mosquito, mitos, né? Os mitos, mosquito, picada de mosquito, isso aí não transmite vírus de HIV. Então existe muito preconceito no fato de encostar, ou de conversar, ou de estar perto de uma pessoa de HIV. Com HIV não há motivo nenhum para isso, porque não há esse tipo de transmissão. As orientações que a gente dá também para quem tem HIV, para quem mora em casa, é só ter cuidado com o barbeador, porque eventualmente a gente pode se cortar, então teria que ser separado e de uso pessoal. Agora, esse vírus, por exemplo, no barbeador, como a senhora falou, ele tem um tempo que sobrevive nesse barbeador? Ou seja, se eu usar uma pessoa que tem AIDS, usar hoje, amanhã se alguém utilizar, vai se contaminar? Não. O vírus ele vive pouco tempo no meio ambiente. Então, se diz que até 2 horas possa ser que ainda tenha algum vírus ali. A partir disso, é muito improvável. Já morreram todos. Doutora, nesse mês, né, Dezembro Vermelho, um dos objetivos dessa campanha é justamente conscientizar a população. E a gente percebe que muitos jovens parece que eles vêm descuidando. A gente percebe isso, esse crescimento mesmo nesse público, ou seja, o número de casos vem crescendo entre os jovens e até adolescentes? Vem crescendo. E realmente isso é verdade. E parece que há uma despreocupação em relação ao HIV por ele ter se tornado, deixado de ser uma sentença de morte e se tornado uma doença crônica. É verdade, realmente houve uma evolução muito grande no tratamento, mas não é por isso que não se deve cuidar da proteção. Então, isso é bom reforçar e lembrar a todo mundo que começa atividade sexual, uma vida ativa sexualmente, o uso do preservativo, seja ele masculino, feminino. É bom lembrar que existe a distribuição gratuita desses preservativos aqui em toda a rede de saúde pública e que é importante ter na bolsa, porque a gente pode precisar numa hora que é imprevista. Então, você tem que levar com ele, tem que andar consigo, carregar consigo. Acho que talvez no público jovem eles ficam com aquilo na cabeça, eu estou começando agora,
então o público também que eu estou me relacionando também está iniciando agora, então, ou seja, eu não tenho risco, né? Mas não é bem assim, né, doutora? A gente usa o dizer que quem vê cara não vê AIDS. Então, realmente não está escrito na face de ninguém quem tem e realmente é uma falta de juízo não usar o preservativo. Não existe uma justificativa para isso, né? Doutora, para encerrar, eu gostaria só que a senhora deixasse então uma mensagem aí nesse mês, né, de conscientização, o Dezembro Vermelho. Que eu recomendaria que todos usassem preservativo, vai começar uma vida sexual, seja com um parceiro que já conhece, um parceiro novo, usar preservativo. E aqueles que já têm ou que conhecem uma pessoa com HIV, vamos tentar diminuir o preconceito. É muito difícil carregar essa doença e o preconceito só aumenta essa dificuldade. E sempre fazer o teste, né? E sempre fazer o teste. Ok, doutora Adriana, muito obrigado por sua participação aqui no Boa Saúde. nada. O prazer foi meu. Bom, agora você não saia daí, porque no próximo bloco a gente muda um pouquinho de assunto, tem um quadro, vida alternativa, sua saúde, vida saudável, tem muito mais para você e eu te espero daqui a pouquinho.